Olá, nesse vídeo vamos fazer esse belíssimo tapete em espiral. Essa peça que vocês estão vendo ficou com a medida de 77 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou pedir mais uma gentileza para vocês. Por favor, não deixem de ler a descrição desse vídeo que está aí logo abaixo do vídeo, porque eu tenho uma informação muito importante e até bastante urgente para passar para vocês na descrição desse vídeo. Então, por favor, leiam a descrição do vídeo com atenção. Bem, então, dados esses recados, vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, usei 350 gramas de Barroco Maxicolor fio número 6 na cor azul. A numeração dessa cor é 2194. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 milímetros e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Eu trabalhei com barbante fio número 6 e agulha 3,5, mas se você preferir, pode trabalhar com barbante fio número 8 e agulha 4, que o seu trabalho vai ficar maravilhoso também. Começo fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um pequeno anel com as 6 correntes. Agora, eu subo mais 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Em seguida, faço mais um ponto alto. E agora, trabalho 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos aqui nesse anel. Depois dos 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E reparem que eu estou prendendo a ponta da linha embaixo desses pontos que estou fazendo aqui no anel, assim eu já arremato essa ponta. Então, aqui mais 2 pontos altos. Bem, então, nós vamos trabalhar a primeira volta com esse padrão, que é fazer 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes, até nós ficarmos aqui com o total de 6 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui já tenho 3 grupinhos, vou fazer mais 3. Então, eu vou continuar aqui o meu e quando completar essa volta eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, separando sempre com 3 correntes e encontrei aqui o início. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta. Encerrei aqui a minha primeira volta. Agora vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui, logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. Então, aqui trabalhei um total de 3 pontos altos, agora faço 1, 2, 3 correntes, laço. Venho no próximo grupinho, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos, fazendo 1 no ponto alto e 2 no intervalo de correntes. Então, aqui novamente trabalhei 3 pontos altos. Então, todos os nossos grupos dessa volta de pontos altos serão feitos iguaizinhos esse aqui que eu mostrei. Um ponto alto no segundo ponto alto aqui do grupo de base, depois 2 pontos altos no intervalo de correntes. Fez esses 3 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes, laça e mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, pulo esse primeiro ponto e trabalho a partir do segundo.
Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a nossa segunda volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei o restante aqui da minha segunda volta. Agora, para encerrar, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, todas as voltas que nós completarmos, nós vamos fechar igualzinho eu mostrei para vocês nessas duas primeiras voltas. Agora, vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto nesse ponto alto à frente. E agora trabalho 3 pontos altos no intervalo de correntes. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Depois de fazer esses 5 pontos altos, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos laçar e trabalhar mais um grupo com 5 pontos altos. Então, eu vou pular esse ponto alto e começar a trabalhar a partir do segundo. E a partir daqui, trabalho um ponto alto sobre cada um desses 2 pontos altos e mais 3 aqui no intervalo de correntes, para totalizar os 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos? Faz 1, 2, 3, 4 correntes. Então, nessa volta, são 4 correntes de separação entre um grupo e outro. Fez as 4 correntes, trabalha mais 5 pontos altos. Então, sempre pulo aqui o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a terceira volta. Eu vou completar o restante da minha e em seguida eu venho. Completei a minha terceira volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos dar início à nossa quarta volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo. Então, aqui estou sobre o segundo ponto alto de base. Agora, subo 3 correntes e vamos trabalhar aqui um total de 7 pontos altos. Então, venho fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, depois mais 3 pontos altos no intervalo de correntes, dá um total de 7 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo grupo de pontos altos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo trabalho novamente 7 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que mostrei ali atrás, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, depois mais 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Fez os 7 pontos altos? Faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo, trabalha mais 7 pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada a nossa quarta volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e vem. Completei a minha quarta volta, agora vamos dar início à quinta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Vou subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e nessa volta nós vamos fazer grupos com 9 pontos altos. Então, sempre vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, aqui a partir do segundo ponto, depois mais 3 pontos altos no intervalo de correntes.
Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui serão feitos com 9 pontos altos, distribuindo da maneira que mostrei aqui. Depois de cada grupo de 9 pontos altos, nós vamos sempre fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui nessa volta são 5 correntes de separação. Fez as 5 correntes, laça, vem no próximo grupo, pula o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalha 9 pontos altos, igualzinho mostrei nesse primeiro grupo atrás. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa volta de número 5. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 5, agora vamos dar início à volta de número 6. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Vou subir 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. E aqui na volta 6, nós vamos trabalhar grupos com 11 pontos altos. Então, sempre começando aqui pelo segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais 3 aqui no intervalo de correntes, e aí totalizo 11 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Depois de cada grupo de 11 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem nesse próximo grupo, pula o primeiro e a partir do segundo trabalha mais 11 pontos altos. Então, com esse padrão será trabalhada a volta de número 6. Serão sempre 11 pontos altos, 5 correntes de separação e mais 11 pontos altos. A volta toda trabalhada assim. Então, vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 6, agora vamos dar início à volta de número 7. Eu começo a volta 7 caminhando com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. E aqui na volta 7, nós vamos fazer grupos de 13 pontos altos. Então, vamos trabalhar assim. Vamos sempre começar pelo segundo ponto de base, fazer um ponto alto para cada ponto alto, depois mais 3 pontos altos no intervalo de correntes. Vai totalizar aqui 13 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Fez os 13 pontos altos, nós sempre vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Então, aqui nessa volta, são 6 correntes de separação entre um grupo e outro de pontos altos. Então, fez aqui essas 6 correntes, vem no grupo à frente, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalha mais 13 pontos altos. Aqui novamente trabalhei os meus 13 pontos altos. Então, com esse padrão, será trabalhada toda a volta de número 7. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta 7, agora vamos dar início à volta de número 8. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e aqui na volta 8, nós vamos trabalhar grupos com 15 pontos altos. Sempre começando a partir do segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto, depois mais 3 pontos altos aqui
no intervalo de correntes e vamos totalizar 15 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Depois de fazer os 15 pontos altos, nós fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Fez as 6 correntes, vem no próximo grupo, pula o primeiro a partir do segundo ponto, trabalha mais 15 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei novamente os 15 pontos altos e é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 8. Então, eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Bem, eu completei aqui a minha volta de número 8. E assim que nós completamos aqui a volta 8, nós vamos fazer aqui mais uma laçadinha. Vamos estender essa laçada e vamos cortar essa linha. Bem, é aqui, para esse trabalho que eu estou fazendo, que é um tapete de porta, eu vou construir 2 peças idênticas a essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui tenho 1, 2. A segunda peça idêntica à primeira. Então, para tapete de porta, eu uso 2 peças. Se você quiser fazer um tapete mais comprido para pia ou para corredor, não tem segredo. É só trabalhar mais do que 2 peças. Então, você vai emendando mais peças, igual vou mostrar agora logo em seguida, até alcançar o comprimento que você quer. Lógico que você não vai fazer o comprimento total, porque depois nós vamos continuar trabalhando aqui voltas ao redor dessas peças até completar o tapete. Então, vai aumentar no comprimento também com essas voltas que nós estamos fazendo depois. Então, você, por exemplo, se você quer um tapete de 1,5 m, então você emenda essas peças aqui, igual vou mostrar agora, até você ter um comprimento de aproximadamente 1,20 m. Deixa 30 centímetros faltando para o seu comprimento total que você quer. Por quê? Porque esses 30 centímetros, eles vão ser completados com essas voltas que nós vamos fazer logo em seguida, certo? Então, é só isso para aumentar a sua peça. Bem, feita essa explicação aí dos aumentos, agora vamos dar continuidade aqui à nossa peça. Nós vamos fazer a emenda das partes da seguinte maneira. Olha, aqui eu tenho um espiral dessa peça e aqui eu tenho um espiral da outra peça. Então, eu vou encostar um no outro e nós vamos deixar os pontos na mesma direção dos dois lados. Primeiro daqui com o primeiro de lá e assim vamos um por um até o último, todos na mesma direção aqui dos dois lados. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro e passar aqui um pedaço de fio e vamos costurar. Então, como será feita essa costura? Eu vou introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro ponto alto que eu tenho desse lado, pegando as 2 linhas aqui do ponto, e venho do lado de cá, e aqui o meu primeiro ponto alto desse lado. Então, atravesso a agulha, estou passando aqui a minha agulha na linha do primeiro ponto alto desse lado. Olha aqui, ó, outra coisa, para que não dê diferença lá no final. O primeiro ponto alto desse lado, você pega aqui, do lado de fora dele. Então, aqui é a laçada do topo desse ponto alto. Como aqui está invertido, a primeira laçada do ponto alto do lado de cá é aqui, olha. Do lado de dentro do ponto. Percebe a diferença? Atrás desse ponto, então, aqui está o ponto alto, aqui para cá a laçada. Do lado de cá, ao contrário, aqui o ponto alto, a laçada para cá do ponto. E depois de fazer isso, nós vamos puxar aqui a linha,
Vamos deixar aqui uma ponta bem grandinha assim, olha, para poder arrematar depois. E depois que passou nesses primeiros dois, eu volto pro lado de cá e venho no segundo ponto desse lado, no segundo ponto do lado de lá, atravesso e puxo. Então, nós vamos fazer isso ponto a ponto. Fez no segundo, vem no terceiro. Fez no terceiro, vem no quarto. E assim nós vamos, até o último ponto aqui. Então, aqui, olha, costurei. Desde o primeiro até o último ponto aqui dos dois lados, está aqui feita a emenda. Agora, nós vamos pegar aqui a peça, vamos virar do lado do avesso. E aqui eu vou passar a minha agulha aqui para trás e vou arrematar essa linha. Para fazer o arremate, eu trabalho da seguinte maneira. Aqui, olha, tenta deixar ele bem estendido, que é para não ficar abrindo aqui a emenda. Então, bem puxadinho. E eu vou atravessar essa agulha de tapeceira aqui pelo lado do avesso, pelo meio dos pontos altos que eu tenho aqui. Então, vou passando assim a agulha, entrelaçando aqui entre os pontos altos. Depois que passou aqui a linha por um bom tanto de pontos altos, aqui tá escondendo pelo meio, a gente corta aqui bem rente. Tá arrematada essa ponta. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a ponta inicial aqui da linha. Então, nós vamos passar aqui pro lado do avesso a ponta da linha, estender bem e passar na agulha de tapeceiro. E fazer o mesmo processo de atravessar aqui essa linha pelo meio dos pontos. Esconder aqui, depois corta a pontinha que sobrar. Então, vou completar aqui o arremate desse lado e venho. Bem, então aqui, olha, arrematei as duas pontas da linha da emenda. Ficou dessa maneira, ela some completamente e não precisa dar nó. Agora, nós vamos voltar aqui o nosso trabalho com o lado direito voltado para cima. E vamos amarrar novamente o barbante aqui, olha. Esse local foi o local que eu fiz a emenda. Então, aqui, eu completando a emenda, eu tenho aqui essas 6 correntes e tenho aqui esse primeiro ponto alto desse grupo aqui de pontos altos. Então, vou amarrar nesse primeiro ponto aqui, olha. Bem, e a partir daqui, gente, nós vamos começar a trabalhar voltas completas ao redor dessas peças que nós emendamos. Então, vamos lá. Depois de amarrar aqui minha linha, eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. E nessa volta, nós vamos trabalhar grupos de 15 pontos altos. Então, eu vou sempre começar pelo primeiro ponto alto de base e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até o último ponto aqui. Então, aqui na base eu tenho 15 pontos altos, nessa volta vou fazer também 15 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos laçar e nesse espaço aqui, com 6 correntes que eu tenho de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fez aqui esses 3 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes. E trabalha mais 15 pontos altos do lado de cá, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui
novamente eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base e fiz 15 pontos altos. Em seguida, repito aqui esse grupinho de pontos. Vou fazer 3 correntes, 3 pontos altos nesse intervalo aqui de 6 correntes e mais 3 correntes. Depois de trabalhar essas 3 correntes, os 3 pontos altos e mais 3 correntes, eu repito 15 pontos altos sobre esse grupo aqui de base, fazendo um ponto alto para cada ponto. Então, nós vamos seguir com esse padrão que eu mostrei aqui para vocês, até nós encontrarmos aqui o local da emenda. Então, vou rodear ali até trabalhar 15 pontos altos e encontrar aqui essas correntes que em seguida aqui tenho a emenda das duas peças. Então, eu vou fazer aqui o meu até esse local e venho para a gente continuar. Bem, então aqui está o início da minha volta. Eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e vim circulando aqui essa parte da peça até eu encontrar aqui esse local onde eu tenho a emenda das duas partes. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esse local, nós vamos trabalhar com o padrão que eu vou mostrar agora. Então, aqui, olha, eu fiz os 15 pontos altos e em seguida eu tenho aqui minha emenda. Aqui eu faço uma corrente, só uma, laço. E agora, vou fazer mais 15 pontos altos sobre esse próximo grupo aqui. Então, continua tudo igual aqui a construção dos 15 pontos altos. Nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até trabalhar os 15 pontos. Eu vou fazer aqui os meus e venho mostrando como ficou. Bem, então, ficou dessa maneira para passar aqui do local da emenda. Eu tenho 15 pontos altos nesse grupo, aqui eu tenho o local da emenda, então fiz uma corrente e em seguida trabalhei mais 15 pontos altos sobre esse próximo grupo e daqui para frente eu trabalho igual já estava trabalhando com vocês no início dessa volta. Nós vamos sempre fazendo os 3 correntes, 3 pontos altos nesse intervalo e mais 3 correntes e depois trabalhamos mais 15 pontos altos e vamos assim até o final da volta. Então, eu vou completar esse restante aqui da minha volta e venho fechando a volta junto com vocês. Contornei aqui toda a volta com o padrão que orientei e encontrei aqui o início da volta. Então, depois de fazer esse último grupo aqui de 15 pontos altos, eu faço uma corrente, venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Então, gente, para ficar mais fácil de nós nos guiarmos aqui agora na peça, eu vou contar essa volta que nós fizemos agora, que foi que nós contornamos aqui ao redor das peças que nós emendamos, como a primeira volta. Então, essa foi a primeira volta ao redor de todo o trabalho. Bem, então agora nós vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui logo à frente. Aqui, na segunda volta, nós vamos fazer grupos de 13 pontos altos sobre esses grupos de 15 pontos altos que nós temos de base. Sempre vou começar a trabalhar a partir do segundo ponto e vou parar aqui no penúltimo ponto. Então, eu sempre vou deixar livre o primeiro ponto de base e o último também. Então, aqui, caminhei com o ponto baixíssimo e estou sobre o segundo ponto de base. Aqui, eu subo 3 correntes. Em seguida, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar 13 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 13 pontos altos e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Ficou vazio de base aqui o último ponto e o primeiro também. Em seguida, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar
um grupo de 3 pontos altos usando esse primeiro ponto aqui do grupo de base. Então, nesse ponto alto, vou fazer 3 pontos altos. Então, ficou assim, olha. 3 pontos altos nesse ponto de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, laça. Pula o ponto aqui do meio e, no terceiro ponto aqui de base, faz mais 3 pontos altos. Ó, então, ficou assim. Eu trabalhei aqui 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, usando o primeiro ponto de base e o último. Depois, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. E agora, vamos repetir mais 13 pontos altos sobre esse grupo aqui de base. Então, vou pular aqui o primeiro ponto e começar a partir do segundo. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer os 13 pontos altos. E assim que completarmos os 13 pontos aqui, nós vamos passar para o próximo grupo da mesma maneira que eu mostrei aqui para vocês. E vamos trabalhando com esse padrão até encontrar aqui o local da emenda. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho para a gente continuar. Bem, então eu trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui o local onde eu tenho a emenda. Bem, e aqui eu trabalhei 13 pontos altos, agora faço uma corrente, laço. Venho para o próximo grupo aqui de base e pulo o primeiro ponto, começo a trabalhar a partir do segundo. E a partir daqui, eu faço mais 13 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho mostrando como ficou. Bem, então, ficou assim aqui no local onde eu tenho a emenda. Fiz 13 pontos altos, uma corrente direto, vim aqui no próximo grupo e trabalhei mais 13 pontos altos. Agora, continua tudo igual, as 3 correntes, 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos, mais 3 correntes e 13 pontos altos. E vamos assim até contornar aqui toda a volta. Bem, gente, aqui, olha, então vai ser sempre assim quando nós encontrarmos esse local onde nós temos a emenda. Nós vamos fazer um grupo de pontos altos, uma corrente apenas e mais um grupo de pontos altos. Direto aqui, saio de um grupo de ponto alto e faço outro. Sempre aqui no local onde nós temos a costura da emenda. E vamos com esse padrão nesse local aqui até a gente fechar a ponta aqui dos espirais. Bem, então eu vou completar aqui o restante da minha volta com a orientação que eu passei para vocês até aqui, vem. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta. Agora, para fechar, depois de ter feito aqui esses 13 pontos altos, eu trabalho uma corrente e prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Então, vai ser sempre assim o modo de fechar as voltas. Bem, agora vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar a terceira volta caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Vou subir 3 correntes. E aqui, nessa terceira volta, nós vamos trabalhar grupos de 11 pontos altos. Então, eu sempre vou começar pelo segundo ponto de base e vou trabalhando um por um até o penúltimo ponto, terei feito aqui 11 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Para passar de um grupo de 11 pontos altos e trabalhar o próximo, eu vou caminhar da seguinte maneira. Faço 3 correntes, venho nesse primeiro ponto alto desse grupinho aqui de base e sobre esse primeiro ponto alto eu faço 3 pontos altos.
Então, ficou assim, olha. 3 pontos altos sobre um único ponto de base, que é o primeiro ponto alto desse primeiro grupo aqui. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, laça. Vem nesse intervalinho de uma corrente que eu tenho aqui entre esses dois grupos e trabalho 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos no intervalo, faz mais uma corrente, vem nesse próximo grupo aqui de 3 pontos altos, no último ponto aqui do grupo e trabalha mais 3 pontos altos pegando nesse ponto alto de base. Então, ficou dessa maneira aqui. Todas as vezes que nós encontrarmos esse local aqui que passa de um grupo de 11 pontos altos para o próximo, nós vamos trabalhar com o padrão que eu mostrei aqui. Completou esse terceiro grupo aqui de 3 pontos altos, faz 3 correntes e trabalha mais 11 pontos altos aqui, começando a partir do segundo e parando aqui no penúltimo ponto, dá um total de 11 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar essa volta. Quando nós encontrarmos aqui do lado de cá o local da emenda, então nós vamos fazer aqui os nossos 11 pontos altos, vamos parar aqui no penúltimo ponto de base, vamos fazer uma corrente igual fizemos aqui, vamos pular esse primeiro ponto desse grupo e trabalhar mais 11 pontos altos a partir do segundo ponto aqui de base. Depois, todo o restante continua com o mesmo padrão que eu orientei. Bom, gente, então é com esse padrão que será trabalhada essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha e venho. Completei a minha terceira volta. Depois de trabalhar aqui meu último grupo de 11 pontos altos, fiz uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo. Subo aqui 3 correntes. E aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar grupos de 9 pontos altos. Sempre começando aqui pelo segundo ponto de base, fazendo um por um até o penúltimo ponto e teremos construído aqui 9 pontos altos. Bem, então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Em seguida, faço 3 correntes e vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos usando esse ponto alto aqui, que é o primeiro ponto alto desse grupinho aqui com 3 pontos. Bem, então, ficou assim. Agora, eu vou fazer uma corrente, 3 pontos altos no intervalo. Depois, mais uma corrente. Próximo intervalo aqui de uma corrente de base, faço mais 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, uma corrente. Depois de fazer essa corrente, eu trabalho mais um grupo de 3 pontos altos usando esse ponto alto aqui de base. Então, esse aqui é meu último grupo de 3 pontos altos da base, venho no último ponto do grupo e nele faço mais 3 pontos. Então, ficou assim. Nessa volta aqui, nós vamos fazer 4 grupinhos de 3 pontos altos. Depois do quarto grupo, faço 3 correntes. E trabalho aqui mais um grupo de 9 pontos altos, começando a partir do segundo ponto aqui de base e fazendo um por um até o penúltimo. Bem, então, esse é o padrão da quarta volta. Nós vamos trabalhando assim até encontrar aqui do lado de cá o local da emenda. E encontrando o local da emenda, nós trabalhamos aqui 9 pontos altos, fazemos uma corrente e direto aqui trabalhamos mais 9 pontos altos. Depois,
continua tudo igual e vamos com esse padrão que orientei até completar a volta. Então, eu vou trabalhar aqui o restante dessa volta com essa orientação e em seguida eu venho. Completei a minha quarta volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subo 3 correntes e aqui na quinta volta, nós vamos trabalhar grupos com 7 pontos altos. Então, sempre vou começar aqui pelo segundo ponto de base, faço um por um até o penúltimo e terei feito 7 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois de fazer esses 7 pontos altos, nós fazemos 3 correntes e vamos trabalhar 3 pontos altos nesse primeiro ponto alto aqui desse grupinho de base. Então, todas as vezes que nós completarmos aqui, em todas as voltas, esse grupo de pontos e trabalharmos essas 3 correntes, o primeiro grupo de 3 pontos altos será trabalhado nesse primeiro ponto alto. Igualzinho eu já mostrei aqui nessas voltas anteriores. Depois que fizer o primeiro ponto alto aqui no ponto alto de base, nós vamos trabalhando uma corrente e 3 pontos altos nos intervalos de correntes de base. Sempre separando com uma corrente. E o último grupo de 3 pontos altos será feito aqui nesse último ponto alto. Ok? Então, sempre assim. Bem, então aqui trabalhei os meus grupinhos de 3 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Depois de trabalhar os 5 grupos, então fazemos aqui 3 correntes e vamos trabalhar a partir desse segundo ponto aqui, mais 7 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da quinta volta. E quando encontrar lá do outro lado o local onde tem a emenda, continua tudo do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui já nas voltas anteriores. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a quinta volta. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com a orientação que passei até aqui e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 5. Agora vamos dar início à volta de número 6. Vamos começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subimos 3 correntes. E aqui na volta 6, nós vamos fazer grupos de 5 pontos altos. Então, eu vou começar trabalhando aqui pelo segundo ponto de base, vou fazendo aqui um por um até o penúltimo ponto, terei feito 5 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei os 5 pontos altos, em seguida faço 3 correntes e vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos sobre esse primeiro ponto alto aqui desse grupo de base. Então, sobre esse ponto, faço 3 pontos altos. Aqui trabalhei o primeiro grupinho de 3 pontos altos. Depois, eu vou caminhando sempre com uma corrente e 3 pontos altos feitos aqui nesses intervalos de base. Bem, então aqui trabalhei grupinhos de 3 pontos altos em todos esses intervalos que eu tinha de base e fiz uma corrente de separação entre cada grupo. Agora faço mais uma corrente e mais um grupo de 3 pontos altos nesse ponto alto aqui. Depois faço 3 correntes. Então, aqui, na volta de número 6, eu trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Depois, fiz as 3 correntes e agora vou trabalhar aqui
mais 5 pontos altos sobre esse grupo aqui de base. Então, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a nossa sexta volta. Quando chegar aqui no local da emenda, continua igualzinho nós já estamos fazendo aqui nas voltas anteriores. Vamos trabalhar 5 pontos altos, uma corrente e mais 5 pontos altos desse lado de cá. E depois completa a volta com o padrão que eu mostrei para vocês aqui no início. Então, eu vou completar todo o restante dessa volta com essa orientação e em seguida eu venho. Completei o restante da minha volta de número 6, agora vamos dar início à volta de número 7. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subo 3 correntes e aqui na volta 7, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos. Aqui trabalhei os meus 3 pontos altos. Agora é só fazer 3 correntes e 3 pontos altos sobre esse primeiro ponto alto aqui de base. Depois que fez esse primeiro grupo aqui de 3 pontos altos, então vamos caminhando sempre fazendo uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos em todos esses intervalos aqui de uma corrente que nós temos na base. Bem, então aqui trabalhei os grupinhos de 3 pontos altos em todos os intervalos. Em seguida, eu faço uma corrente e mais 3 pontos altos sobre esse ponto alto aqui de base. Bem, então aqui, olha, na volta de número 7, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos. Depois do 7º grupo, é só fazer 3 correntes e trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos sobre esse grupo aqui de base. Então, eu pulo o primeiro, começo aqui a partir do segundo. Bem, então, aqui, trabalhei os meus 3 pontos altos. Com esse padrão, será trabalhada toda a volta de número 7. Quando a gente encontra, então, aqui, o local da emenda, nós trabalhamos com o mesmo padrão que já estamos fazendo em todas as outras voltas aqui. Vamos fazer os 3 pontos altos, a corrente e mais 3 pontos altos. Depois, continua fazendo os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, é com esse padrão que trabalhar dessa volta. Vou fazer aqui o restante da minha e em seguida eu venho. Completei o restante da minha volta de número 7, agora vamos dar início à volta de número 8. Vou começar fazendo aqui um ponto baixíssimo no ponto à frente, e aqui no início da volta 8, nós vamos fazer um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 correntes equivalem aqui às 3 primeiras um ponto alto e às 3 últimas um espaço de separação. Então, aqui, fez essas 6 correntes, nós vamos direto aqui, olha, vir nesse ponto alto e trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, fica assim aqui o início da volta 8. Depois, é só ir fazendo uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos em todos esses intervalos aqui de correntes. Fez os 3 pontos altos nesse último intervalo, faz mais uma corrente e mais 3 pontos altos sobre esse último ponto aqui. Do mesmo jeitinho que nós estamos fazendo aqui em todas as voltas. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus com essa orientação e venho mostrando. Bem, então, aqui eu trabalhei os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, no total deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Depois que a gente trabalha aqui esses 8 grupos, nós sempre vamos fazer as 3 correntes e um ponto alto apenas sobre esses 3 pontos altos de base.
Então, eu vou fazer um ponto alto aqui no ponto do meio. Fez esse ponto alto aqui, faz mais 3 correntes. 1, 2, 3. E repete novamente aqui os 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, olha, é com esse padrão que será trabalhada a volta 8. E quando encontrarmos aqui o local da emenda, então, nós vamos trabalhar com o padrão que nós já estamos fazendo aqui nas outras voltas. Nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Depois, continua fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, como eu orientei. Então, é com esse padrão que é trabalhado aqui a volta de número 8. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui eu trabalhei a minha volta 8, até encontrar aqui o início da volta. Então, fiz até aqui um ponto alto sobre esses 3 pontos altos de base. Agora, eu faço uma corrente e venho aqui naquelas 6 correntes que eu fiz para começar a volta e conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu prendo aqui um ponto baixíssimo. Bem, então, aqui completamos a nossa volta 8. Agora, vamos dar início à volta de número 9. A volta 9, ela será inteirinha trabalhada com grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E nós vamos distribuir os grupos da seguinte maneira. Então, aqui, olha, do local onde eu fechei, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, atravessando a minha agulha aqui, olha, tenho essa corrente logo à frente aqui. Faço um ponto baixíssimo passando a agulha pelo meio da corrente. Agora, passo a agulha por debaixo dessas correntes e faço mais um baixíssimo. Então, estou bem aqui no meio desse intervalo de 3 correntes. Aqui, eu vou trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Então, subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, aqui fiz um grupinho de 3 pontos altos nesse intervalo de 3 correntes. Em seguida, eu vou fazer uma corrente e vir trabalhar outro bloquinho de 3 pontos altos nesse intervalo aqui. Então, ficou assim aqui o início da minha volta de número 9. Agora, nós vamos continuar aqui trabalhando uma corrente, um ponto alto nos intervalos, até esse último intervalo aqui. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho mostrando como nós vamos continuar. Bem, então, aqui eu trabalhei os bloquinhos até esse último intervalinho de uma corrente. E desde o início até ali eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. Aqui logo à frente eu tenho 2 intervalos de 3 correntes. Então, eu vou fazer assim: faço uma corrente, venho direto aqui, olha, nesse primeiro intervalo de 3 correntes e trabalho aqui 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo de 3 correntes e faz mais 3 pontos altos. Então, olha, ficou assim aqui, onde eu tenho esses 2 intervalos de 3 correntes, que tem um ponto alto sozinho aqui no meio dos dois. Então, vai ser sempre assim quando a gente encontrar esses 2 intervalos de 3 correntes. Depois que fez esse grupo aqui, olha, a gente faz uma corrente e vem direto nesse intervalinho aqui de uma corrente e começa a trabalhar a partir daqui os 3 pontos altos, a corrente, mais 3 pontos altos em todos esses intervalinhos de uma corrente, até encontrar aqui os 2 intervalos de 3 correntes, e aí trabalha igualzinho eu mostrei sobre esses 2 intervalos aqui. Bem, então, eu vou trabalhar aqui com essa orientação
até eu encontrar o local da emenda ali do outro lado. Eu venho para mostrar para vocês. Bem, então eu vim trabalhando minha volta 9 com o padrão que eu orientei e encontrei aqui o local da emenda. Então, quando nós encontrarmos aqui esse local, nós vamos fazer uma corrente aqui depois desses 3 pontos altos. Venho direto nesse intervalo de 3 correntes e trabalho aqui 3 pontos altos. Então, olha, fiz 3 pontos altos nesse intervalo de 3 correntes. Em seguida, eu faço mais uma corrente e aqui, olha, eu vou pular esse intervalo de uma corrente e vir direto nesse próximo intervalo aqui de 3 correntes. E aqui eu faço mais 3 pontos altos. Então, olha, quando encontrarmos o local aqui da emenda, nós vamos trabalhar assim. Depois, continua fazendo uma corrente, 3 pontos altos, nesses intervalos aqui de uma corrente de base. Uma corrente, 3 pontos altos. Bom, gente, então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Trabalhei todo o restante da minha volta 9 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esse último grupo de 3 pontos altos, no intervalo de 3 correntes, eu faço uma corrente e venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e fecho com um ponto baixíssimo. Completei aqui a volta 9. Agora, vamos dar início à volta 10. A volta 10 é a última volta aqui da peça, é o bico do tapete. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, vou subir 3 correntes, fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo ponto de base, uma corrente e mais 2 pontos altos usando aqui esse mesmo ponto. Então, aqui eu criei um grupinho com 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Fez esse grupinho de pontos, nós vamos prender um ponto baixo nesse intervalo aqui de uma corrente. Prendeu o ponto baixo, laça, vem nesse próximo grupinho de 3 pontos altos. E no ponto alto do meio, nós vamos trabalhar de novo 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, de novo aqui eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, prendo um ponto baixo nesse próximo intervalo de uma corrente. Laço e repito aqui esse grupinho de pontos no ponto alto do meio aqui desse próximo grupinho com 3 pontos altos. Fez aqui esse grupinho, vem no intervalo de uma corrente um ponto baixo. Laça, próximo grupo de 3 pontos altos no ponto do meio, repete o leque com os 2 pontos altos, a corrente e mais 2 pontos altos. Fez o leque, vem no próximo intervalo e ponto baixo. Então, a nossa volta de número 10 será todinha trabalhada com esse padrão. Nós vamos fazendo esses leques, sempre de 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos e prendendo um ponto baixo nos intervalos de uma corrente que nós temos de base. E esses leques sempre são trabalhados aqui no ponto alto do meio desse grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta inteirinha com essa orientação e venho fechando aqui a volta junto com vocês. Bem, trabalhei aqui toda a minha volta 10 com o padrão que eu orientei. Depois de fazer esse último leque, eu prendo um ponto baixo nessa corrente. Depois do ponto baixo, eu conto aqui nas correntes iniciais, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu atravesso pelo meio
e prendo um ponto baixíssimo. Depois, faço mais uma laçada e estendo aqui essa laçada e corto. Agora, é só esconder essa ponta de linha por debaixo dos pontos com a agulha de tapeceiro e estará encerrada aqui a nossa peça. E aqui, só resta estender bem o tapete para que ele fique bem bonito. E um segredo aqui, olha, na hora de estender. Vocês se recordam aqui, olha, esse primeiro bloquinho de 3 pontos altos que nós fizemos aqui, quando começamos a diminuir aqui a ponta dos espirais. Então, às vezes, na hora de você estender, esse local aqui, ele pode começar a ficar um pouquinho levantado as correntes. Então, o que você faz? Pega, que nem eu fiz aqui, olha, o grupinho de 3 pontos altos e deixa ele mais no canto. Deixa sobrando mais corrente do lado de cá e aqui você encosta no ponto alto, que ele vai ficar muito bem assentado. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. E se gosta do nosso trabalho e ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.